Olá, gente. Boa noite, boa noite. Viemos falar hoje, Bruna, Fernanda, sobre a importância do planejamento estratégico no serviço de saúde. Tudo bem, Bruna? Jéssica. Tivemos um pedido, gente, que foi o seguinte. Nesse tempo de distanciamento social, havia uma demanda que era de alguns cursos que nós fizemos EAD, alguns gratuitos, outros pagos. Um deles que nos trouxe bastante perguntas, bastante questionamentos, foi o curso que eu fiz de planejamento estratégico para serviço de saúde. Foi um de gestão de carreira que está disponível no Hotmart e no site do Golden, que é gratuito, e outro de planejamento de carreira. Como ele tem muitas ferramentas, desde análise de ambiente, a construção de cultura organizacional, a matriz de desempenho, essas demandas todas que eu trouxe no curso, o pessoal começou a trazer perguntas. Aí nós convidamos as pessoas que fizeram o curso de planejamento estratégico para participar de uma live para que a gente pudesse conversar um pouco sobre o planejamento estratégico nesses serviços de saúde. Então, a ideia, eu trouxe até em forma de slides, vai ser a primeira vez que eu vou testar fazer isso, apresentar ao fundo um pouco da nossa live de forma quase que didática. E eu queria poder dividir com vocês algumas questões que tangem a área de organização e de planejamento. E quero também, se vocês toparem, que a gente possa trocar um pouco, para que vocês possam trazer dúvidas, trazer sugestões, trazer perguntas, questionamentos, qualquer coisa que vocês tenham atrelado ao negócio de vocês. Alguns colegas atendem a domicílio, alguns colegas atendem em academias, outros o pessoal da educação física, em salas de personal, estúdios de pilates, outros têm clínica de fisioterapia. Na nossa curso de planejamento veio dentistas também, que tem clínicas odontológicas, desde a parte de cirurgia, parte de atendimento, parte de próteses. Então, tudo isso aí a gente acabou pegando na área de saúde. Então, galera, qualquer coisa que vocês tenham aí, vão perguntando e a gente vai conversando sobre essa demanda que surgiu, que era de planejamento estratégico. Quando me perguntaram lá, o pessoal que fez o curso, Eduardo, mas por que eu tenho que estudar planejamento estratégico? Por que eu tenho que estudar demandas da área administrativa se eu me formei para atender, se eu me formei para ter uma academia? E aí eu tentei trazer aqui. Uma das coisas que justifica a nós estudar a área de gestão, estudar a área de planejamento, é para que a gente possa se identificar melhor com o nosso trabalho. Quando nós criamos o Golden, por exemplo, surgiu uma demanda que era a seguinte. Os pacientes começaram... Boa noite, Fernanda. Famosa Fernanda, conhecida do nosso Pilates, né, Fernanda? Já há uns 7, 8 anos. O pessoal começou no Golden, é um caso próprio que depois veio para quando a gente criou o nosso modelo de planejamento estratégico. Os pacientes começaram, eu quero praticar pilates com o Eduardo, eu quero fazer fisioterapia com o Thiago, eu quero ser atendido por A, B, C ou D. E aí nós não tínhamos um padrão. Até a Fernanda que deu sim aqui agora, eu não quero estar errado, Fernanda, mas foi 2012, hein? A gente está já há 8 anos do nosso começo lá que tu teve no Pilates. E aí começou até mesmo... A gente, nos cursos, um exemplo aqui que a Fernanda está logada. Um ministrante falava de um jeito, o outro falava de outra forma, um tinha uma característica, outro tinha outra. Então nós precisávamos alinhar todos os colaboradores. E o planejamento estratégico num serviço de saúde é uma forma de alinhar colaboradores, fazer com que eles se identifiquem com uma cultura organizacional, que eu vou mostrar aqui à frente o que é, e possam engajar pessoas com a empresa. Se você sabe o que você quer na sua clínica, no seu consultório ou na sua academia, se você sabe qual é a missão de vocês, sabe qual é a visão de negócio de vocês, aonde vocês querem chegar, vai ficar mais fácil de eu saber se eu estou alinhado com os objetivos de uma empresa e se o meu colega está alinhado com os objetivos da empresa. Agora, se nós não soubermos o que um espera do outro ou o que todos têm que fazer como um objetivo comum, nós nunca vamos saber onde a gente vai... tá alcançando ou não vai estar alcançando as nossas expectativas. Então, um convite que eu já deixo para vocês que planejam se divulgar de forma independente ou trabalhar com uma equipe, 2, 3, 5 pessoas, 10 pessoas em comum, é que vocês tenham objetivos em comum. Quando a gente vai numa loja, eu vou num supermercado,
Eu já sei qual é a característica do supermercado A e sei a característica do supermercado B. Eu não vou num mercado que tenha a característica X esperando ser atendido já da forma Y. A gente já sabe onde vai buscar preço, a gente já sabe onde vai buscar qualidade. A gente já sabe onde vai ter mais fila, onde vai ter menos fila. A gente sabe onde é mais barato, onde é mais caro. Nós sabemos onde o ambiente é mais limpo, onde é menos limpo. Então, toda empresa grande, quando você vai na indústria, não é diferente. Eu vou buscar um calçado, ou eu vou buscar uma bebida. Então, eu já sei quando eu estou procurando uma determinada característica, se é preço, se é qualidade. Eu já sei pela marca, se eu dizer algumas marcas para vocês vão lembrar da cor dela, vão lembrar da letra dela. Por vezes, dependendo da loja, vai lembrar quando entra do aroma da loja. Então, o serviço de saúde não é diferente. O espaço de vocês, o nosso espaço, ele tem que ser lembrado por características em comum. E essas características são pensadas pelas pessoas que participam do serviço ou pelos seus gestores. Então, alguns colegas que estão entrando aqui que eu conheço, eu sei que tem, em especial 2, eu vi aqui, tem estúdios de pilates. Pelo menos tinham até a última vez que eu acompanhei. Quando você vai contratar alguém, quais características você busca nessa pessoa? Para algumas empresas, por exemplo, a pontualidade pode ser determinante, para outras não. Para algumas empresas, a cordialidade pode ser determinante, para outras não. Então, nós vamos ter que definir isso. E esse alinhamento, eu convido vocês a pensar aqui, são 3 palavrinhas-chave que eu convido vocês a pensar nelas. Grande mestre Sandro Perillo. Sandro, eu sei que tem a clínica própria também. Não sei, acho que ainda tem, né, Sandro? A Perillo Fisioterapia. Então, é o mesmo caso que a gente está falando agora, Sandro. É por que trabalhar com planejamento estratégico nos negócios de saúde. Estou começando agora, então a gente vai falar de cultura organizacional. Isso, gente, é determinante. Comecem a pensar para vocês qual é a missão do negócio de vocês. Se vocês querem um negócio que tenha uma missão de entregar, o que eu quero entregar? Eu quero entregar rendimento, eu quero entregar qualidade de vida, eu quero entregar mais mobilidade. Eu sou uma clínica voltada para corredores, para uma clínica mais voltada à geriatria. O que vocês querem entregar? Qual é a missão de vocês? Quando isso é feito por uma pessoa só, fica relativamente mais fácil se você tem... eu atendo a domicílio. Qual é a minha missão? Atender pacientes do tipo A, B e C, de quais especialidades. Por que esse começo vai ser determinante? Se eu sei quais especialidades eu quero atender, ali na frente eu já sei quais equipamentos eu quero ter, quais formações eu preciso, quais bairros eu tenho que estar inserido, quais são os stakeholders, as empresas parceiras que podem trabalhar junto do meu negócio. Então, isso vai se desdobrando em camadas. A primeira camada que eu convido vocês a pensar de planejamento é qual é a missão do serviço de vocês ou qual é a tua missão, caso você trabalhe sozinho. A missão vai ajudar quando você for trabalhar com outra pessoa. E se você já está numa clínica que trabalha, você tem mais um sócio. Sente com seu sócio e definam juntos. Ou, eu tenho mais 3 colegas que trabalham comigo. Definam juntos. Vocês podem começar com cada um descrevendo o que entende que é a sua missão. E depois vocês podem votar. Então, eu gostei dessa frase, eu gostei daquela frase, ou eu gostei da frase do colaborador A e B, eu quero compor as duas para que a gente monte junto. A cultura organizacional não pode ser apenas um quadro numa parede, ela tem que ser uma construção coletiva. Na saúde tem autores que chamam de cogestão de coletivos. É quando as partes, os atores, podemos chamar assim, os colaboradores, estão envolvidos no processo de tomada de decisão da empresa, da clínica, do consultório, da academia. Então pensem qual é a missão de vocês nesse negócio. E depois, uma coisa que é bem importante e me chama a atenção. Quem acompanha nós aqui do Golden sabe que a gente começou a nossa empresa do zero em 2009. Não foi uma empresa comprada que já existia. Nós começamos. Começamos com Pilates, começamos depois com consultório de fisioterapia, que virou uma clínica, que virou uma escola. Em 2012 nós começamos a dar os cursos de forma independente. No começo a gente vendia os nossos cursos para universidades e escolas parceiras. Então a construção nossa tinha muito uma coisa de visão. A gente tinha que saber aonde queria chegar. Hoje a nossa cultura organizacional ainda tem uma visão bem definida e nós sabemos onde a clínica e onde os cursos querem chegar, que são duas marcas registradas no NPI, independentes, sabemos onde queremos chegar.
pensa onde você quer chegar. Qual é a sua visão de futuro? Aonde que você espera estar daqui 2 anos? Aonde o seu negócio estará daqui 2 anos? Saber a visão de futuro é determinante para poder acompanhar se nós estamos tendo ou não resultado em um determinado projeto. Eu tenho colegas que eu já vi que alugaram um espaço, alugaram uma sala, depois que alugaram uma sala, que organizaram o espaço, que foram buscar se conseguem um alvará de localização, que é pelo alvará de localização da prefeitura, que depois você busca um alvará de saúde. E aí depois de já estar com tudo pronto, descobre que o prédio tem alguma limitação em bombeiros, por exemplo, ou já vi casos que a restrição é no bairro. Tem bairros que você não consegue o alvará para abrir uma academia ou uma clínica porque o bairro, naquela localização, ele é residencial. Então, se você não teve um planejamento, por vezes depois você tem algumas coisas que não consegue corrigir. Nesses casos, só entregando o imóvel e buscando um outro, mas depois de uma reforma não é tão simples de fazer. Então eu convido vocês a pensar também na visão de futuro, o que vocês querem, aonde vocês querem chegar. Além de saber a sua missão, saber qual é a visão de futuro. Eu quero ser professor universitário. O que eu preciso para ser professor? Veja quais são as titulações. Por exemplo, nesse caso, eu preciso ter no mínimo, preciso ter um mestrado. Então eu vou ter que buscar essa titulação para poder atingir lá a minha visão de futuro. Outros casos, eu quero ter uma clínica de fisioterapia. Quais são as documentações, quais são os requisitos, quais são os investimentos para ter uma clínica de fisioterapia. Existem ferramentas para isso, tá? Eu agora numa live não almejo de forma alguma desdobrar, em especial toda a documentação do exemplo que é de abrir uma empresa, embora não seja tão complexo, ele é mais trabalhoso do que complexo, que são passos mais burocráticos, embora relativamente simples. Mas eu espero poder divulgar para vocês um pouco das limitações que a gente pode enfrentar no nosso projeto se nós não tivermos uma visão de futuro muito clara. Eu acabo de perder a concentração porque tem um pequeno aqui andando por baixo de uma mesa. Ô Gui, vem aqui. Aqui a nossa visão de futuro. Diz oi. Oi. A nossa visão de futuro. Vai lá te pentear, cara. É como... porque... Não era pra ver, né? Que nem aquela da praia. Tá. Aí, então, gente, visão de futuro. Pensem nisso. Aonde eu quero chegar? Se eu souber isso, vai ficar mais fácil. Já vi alguns consultórios que estão há 10 anos, desde que eu me formei em 2008, do mesmo tamanho. Ele não aumentou e não diminuiu. Então, se essa for a sua visão de futuro, eu quero trabalhar sozinho, eu quero trabalhar... E aí, seu Márcio... A Fernanda era um bebezinho desse tamanho, né? Mas essas crias crescem que eu vou te contar. Já não reconheço mais esse pequeno. E tentando passar aqui sem ser visto, ele estava perambulando embaixo de uma mesa. Então, vou voltar aqui na visão que a gente estava falando de futuro. Estávamos falando de cultura organizacional. A cultura organizacional, então, numa empresa, ela é composta por missão, visão e valores. Missão... Falávamos do que eu quero fazer agora, do que eu estou fazendo, de o que eu me propus a fazer. Visão é aonde eu quero chegar no futuro, o que eu espero fazer daqui para frente. Isso pode ser um planejamento pessoal. Isso que a gente está falando agora de estratégico em saúde. Eu posso ter um planejamento pessoal de construir uma marca. O que eu preciso para ter segurança da minha marca? É outro exemplo. Quando nós construímos o Golden, no começo nós não tínhamos a marca registrada. Eu nem sabia o que era um registro de marca. Quando eu vi, a nossa marca estava sendo utilizada. E eu não tinha nada que impedisse que isso acontecesse. Aí depois eu descobri que existe um órgão no Brasil que é o INPI. É o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Lá você pode registrar marcas e lá você pode registrar patentes. Existem empresas que fazem isso. Empresas de marcas e patentes. Então, se você pensa em ter uma marca, já pensa em registrar ela agora. Aí você consegue um decênio, um registro por 10 anos. Leva uns 2 anos o registro de uma marca. Mas aí você olhou para frente, construiu uma marca, construiu uma identidade visual e já registra a sua marca. Não vai esperar construir toda uma marca e vem outra pessoa e usa a sua marca. Então, não é porque a saúde a gente só trabalha para ajudar as outras pessoas e é a base da saúde, é trabalhar no auxílio, a qualidade de vida, movimento, não, diminuição de dor,
não é só isso que a gente tem que fazer. Por trás disso, o nosso negócio vai ter que estar estruturado como uma empresa. E na saúde, eu não sei vocês, mas eu não fui preparado para pensar nisso, né? Fui acabando pensando nisso na prática. E depois que se criou esse modelo, que daí eu posso explicar para vocês. Voltou aqui. Tá. Então, gente, pensem qual é a visão de vocês. A literatura traz que se trabalha com visão de futuro em 5 anos, mas hoje 5 anos o mercado muda muito. Então, um convite é pensar numa visão de futuro aí de no máximo 2 anos. Tente pensar aonde você quer estar, ou onde você quer que a sua empresa esteja daqui 2 anos. Obviamente, o ideal é pensar em sonhos viáveis. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu criei um modelo de planejamento estratégico, indicador de desempenho para serviço de fisioterapia, que foi o modelo que eu desenvolvi no mestrado aqui da Engenharia de Produção na URGS, a gente fez no Golden um trabalho completo de planejamento estratégico, mapeamento de processo e construção de indicadores, metas, e criamos toda a nossa matriz de desempenho, com meta para cada indicador, por setor. Nós tínhamos a expectativa de ser uma empresa que fosse referência em saúde a nível nacional. Acho que não levou 2 anos. Antes de 2016 a gente descobriu que não conseguiria, com o nosso tamanho, com o tamanho da equipe e com os recursos que a gente tinha, ser referência a nível nacional. Em 2016, quando nós fizemos o novo, mas já sabíamos disso, nós decidimos recuar e trabalhar a nível regional. A nossa expectativa era trabalhar no Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos em 11 cidades, mas todas no Rio Grande do Sul, porque descobrimos também que as estratégias necessárias para atingir o público que a gente queria envolviam universidades, envolviam algumas outras redes de parceiros que nós não teríamos alcance se não estivéssemos fisicamente presentes. Então, só com parceiros. No formato que é o nosso modelo de negócio, não dava para chegar lá. Então, você pode pensar, olha, eu quero atender a domicílio ou eu não quero? Eu quero sair do meu bairro também ou eu não quero? Eu quero atender moradores ou eu quero atender trabalhadores do entorno? Eu quero trabalhar com convênios ou eu quero trabalhar com particular? A visão de futuro tem que estar muito embasada nisso. O que eu conseguirei fazer a partir das minhas expectativas, do que eu quero, mas o que é possível. Não adianta, então, fazer o que nós fizemos lá 6 anos atrás, ter uma visão de futuro que era para 2 anos, teria sido em 2016, atingir algo que nós não tínhamos nem equipe, nem tempo e nem dinheiro suficiente para isso, e nem expertise do negócio. Não tínhamos condições de desenvolver. Então, pensem numa visão de futuro que seja plausível. Sempre poderá ser revisitada, mas uma visão que já possa ser atingida aí para daqui 2 anos. Outra coisa importante para a gente pensar na cultura organizacional é quais são os valores do seu negócio, ou quais são os seus valores pessoais. Um exemplo, nós trabalhamos com um valor muito transparente, pontualidade. Na nossa clínica não se atrasa. Não é uma característica comum em todas as empresas de saúde, ela não é um valor determinante para algumas empresas. Para nós, ela é um valor. Então, se um dos colaboradores nossos, um dos sócios, um estagiário, um funcionário, ele tem por hábito o atraso, não é que João, Pedro ou Paulo não gosta. Ele foi entendido por todos os colaboradores. Então, nós entendemos que um diferencial nosso, que vai ser no próximo que eu vou mostrar para vocês, análise de ambiente, como avaliar pontos fortes, fracos. Nós entendemos que na época o nosso ponto forte, que foi mais pontuado, era a equipe qualificada, e o segundo era uma marca reconhecida. Como que uma marca fica reconhecida? Por credibilidade. Então, a credibilidade era na qualidade dos atendimentos, nos fisioterapeutas que estavam envolvidos, e outra questão que era determinante era que nós não nos atrasávamos, quando a equipe já era pequena. Então as pessoas podiam vir e sabiam que iam fazer tudo que elas programaram sem se atrasar. Logo, isso se tornou um valor. Então daqui a pouco confiança pode ser um valor, agilidade pode ser outro valor, inovação pode ser um valor. Você trabalha com tecnologia, sua empresa trabalha com tecnologia. Então pense que um valor daqui a pouco do seu negócio é a própria tecnologia. Coloca todos os valores. Se você ainda é uma pessoa que atende a domicílio, pensa quais são os seus valores. Empatia, daqui a pouco é um valor. Todas as suas postagens, todo o seu relacionamento tem que estar baseado nisso.
Descreva coisas que não podem se perder. Eu sou uma pessoa e agora eu quero trabalhar com mais um. Descreva os seus valores. Quais são os valores de vocês que não podem se perder? Isso pode ser determinante no planejamento de uma empresa de saúde. Seja ela um estúdio de pilates, de funcional, um consultório médico, odontológico, fisioterapêutico, o serviço que for. Pense quais são os valores que todos os seus colegas trabalharão. Os valores que não podem ser perdidos pela sua empresa. Bom, agora eu já sei. Eu trabalho na minha empresa X ou no meu consultório X. Minha missão é oferecer... Dani, tudo bem? Minha função é fornecer tal serviço. Minha visão de futuro é chegar a ser tal coisa em 2 anos. E os valores que eu tenho e que a minha empresa tem são A, B, C ou D. Podem ser 5, 6, 7 valores. Quantos valores você definir? O valor pode ser apresentado tanto em uma palavra quanto em uma frase. Aí ver como é que você vai definir seus valores. Para quem entrou agora, gente, vou lembrar que tudo isso que eu estou falando tem no nosso site grande, Rodrigão. Eu de novo aqui, Rodrigo, deixei de ser fisioterapeuta falando de planejamento de negócio. O Rodrigo é outro que viveu na pele lá em Campinas, né? O que é começar algo do zero. Eu digo porque acompanhei de perto e começar do zero. Tem vários percalços que a gente podia ter sofrido menos, né, Rodrigão? Então, gente, seguindo da onde a gente estava na cultura organizacional, escreva todos os valores de vocês. E eu lembro para quem chegou agora, dentro do site do Golden, nos cursos EAD, tem um curso gratuito de gestão de carreira. Alguns desses slides que eu tentei passar no formato da tela para a live estão disponibilizados lá. Então é um curso gratuito que a gente colocou para gestão de carreira para que o pessoal possa ter uma noção de como gerir uma carreira em fisioterapia. Isso foi um dos projetos nossos do Covid, já que estávamos afastados dos cursos. Fizemos pelo Golden esse curso totalmente gratuito. Sempre foi uma crença nossa que se a profissão estiver bem, nós estaremos bem. Então, num momento difícil, a gente tinha que ajudar os colegas de alguma forma, porque eles estando bem, quando tudo isso voltar, estando mais preparados, mais rápido, o mercado vai ascender e as coisas vão se organizar. Buenas, eu tenho que trocar. Troquei aqui. Gente, já sei meus valores, minha missão, minha visão. Convido vocês agora a algo que é muito importante. E é também muito simples de fazer. Essa matriz fofa aqui, na aula que a gente tem tanto nos pós aqui da traumatortopedia esportiva com o IBRAT de Curitiba, e nós damos ele em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Bagé, tem uma disciplina de planejamento estratégico. E a matriz fofa, a matriz SWOT, ela está em todas. Não há uma aula que eu não apresente ela, porque é algo extremamente simples de ser aplicado, em especial quando é uma pessoa só. Quando são várias que tem que tabular, é um pouquinho mais complexo, mas também não é o bicho. Eu me conhecer e eu conhecer o meu negócio pode ser determinante para eu ter ou não ter sucesso. Então, pensa nisso. A matriz SWOT nada mais é do que fazer análise interna. Veja que na linha de cima ali mostra força representada no músculo e a fraqueza representada na bateria. Então tenta descrever no que você realmente é bom e não no que você acha que é bom. Tenta olhar para fora agora, como as pessoas te veem. Então, como que você já teve facilidades ou dificuldades na vida? Isso é algo que pode ser assim, determinante ali na frente. Então, qual é a minha força? Eu tenho tempo, eu tenho disponibilidade, eu tenho as formações necessárias para atingir a minha visão de futuro e atender a minha missão atual do negócio. Eu tenho já os valores que eu espero que a minha empresa tenha, ou eu talvez ainda não tenha todos. Então, tudo que eu sou forte. Depois, tudo que eu sou fraco, interno. Não olha para fora, não importa se o mercado está em crise, se a inflação está alta, se o meu bairro está bom ou ruim, se a legislação me favorece ou me atrapalha. Olha só para dentro agora. Então a matriz fofa ela é dividida em ambiente interno e ambiente externo. Agora a gente está fazendo ambiente interno. Convido vocês, e gente, quem tiver dúvida aí pode dividir, tá? Compartilha, manda qualquer questão do seu negócio aí. E a gente vai usando como exemplo dentro do que está acontecendo, respondendo qualquer inquietação. Pensa aí no que você também é fraco.
daqui a pouco, quando eu digo fraco, não pensa como algo que é uma crítica, e sim algo que te atrapalha. A fraqueza não necessariamente é algo ruim, mas ela é algo que pode te atrapalhar. Eu vou dar para vocês um exemplo de fraqueza. Tem lugares que exigem que você trabalhe sábados e domingos. Daqui a pouco eu tenho alguma limitação que me impede de trabalhar num final de semana. Então, nesse momento, para um determinado projeto, isso pode ser uma fraqueza. Alguns casos, algumas empresas trabalham com plantões, então você pode ter X plantões durante um mês. Se for algo que eu não posso fazer, uma fraqueza. Não, eu tenho disponibilidade. Então me convidaram para ir num local que eu tenho que trabalhar X horas, X dias por semana e eu tenho disponibilidade. Isso se torna um ponto forte, é interno. Nós estamos trabalhando agora, montando nessa live, um início no modelo de planejamento estratégico para gestão de carreira em saúde. Coloquei ali embaixo na linha de cima os pontos fortes e fracos. Pensa aí no que você é forte e no que você é fraco. Por exemplo, networking. Eu já conheço as pessoas que podem me gerar oportunidade de onde eu quero chegar, se é um projeto pessoal. Se eu já conheço, é um ponto forte. Eu tenho os networkings necessários, eu tenho os contatos necessários para concluir meu projeto. Se eu não tenho eles, é um ponto fraco. Por que agora isso é importante? Porque quando eu for montar planos de ação, se é um ponto fraco eu não conhecer as pessoas, eu vou chegar ali na frente e vou colocar como um indicador a necessidade do aumento do networking e vou colocar as metas, as pessoas que eu preciso inserir na minha lista de contatos em X meses, 2 meses, 3 meses, 5 meses, depende do projeto. Grande Felipe Faraloso. Felipe já ouviu isso aí algumas vezes, né, Felipe? Tá cansado já, como o Felipe é nosso sócio ali, já participou do planejamento estratégico, ele já tá cansado de ver isso. Escreva isso, porque ali na frente nós vamos criar indicadores e metas para cada indicador. E na linha de baixo, uma coisa que também é bem importante olhar para fora, é nós pensarmos em o que nós temos no mercado de oportunidade e o que nós temos no mercado de ameaça. Eu sou formado em fisioterapia e muito vi pessoas dizendo, mas o mercado está difícil por causa da concorrência. Ora, mas a concorrência é algo ruim? A concorrência me atrapalha? A concorrência atende as mesmas especialidades que eu atendo? Daqui a pouco não. Então a concorrência deixa de ser algo ruim, quando eu for pontuar isso, por exemplo, ou ela é algo ruim, claro, ela é uma ameaça à concorrência, mas ela não é uma ameaça que realmente atrapalhe meu projeto. Então lista tudo que te ameaça. O que te ameaça é a concorrência, o que te ameaça é a baixa margem, o que te ameaça é ter ou não ter um estacionamento, o que te ameaça não ter uma marca ainda de confiança, o que te ameaça. Tente listar agora o que te ameaça de fora. E depois, ver ainda olhando por fora, ali na escadinha, tudo que tem de oportunidade na nossa área. Um exemplo que está tendo muito forte agora de oportunidades, quando estourou a função do Covid, as pessoas foram literalmente colocadas em isolamento social de um dia para o outro, porque tudo aconteceu muito rápido no mês de março. Muitos serviços estão tendo que se reinventar. Quem não vendia pela internet, vende pela internet. Quem não tinha teleentrega, não tinha serviço de delivery, de um dia para o outro começou a ter delivery. Então, serviço de alimentação, por exemplo, algumas lojas de roupa, toda a forma que eles se comunicavam, que era para a pessoa chegar à loja e todas as campanhas voltadas para a sua loja, agora são campanhas que levam a pessoa para o seu website. Então, todas as campanhas agora são online. A live, quantas lives? Eu já vi colegas perguntando, será que nós temos capacidade de absorver todas as lives? De tanta live que tem. A resposta, por motivos óbvios, é não. E não esperamos que a live eu consiga assistir todas, assim como eu não consigo fazer todos os cursos, nem a ser atendido por todas as pessoas. Mas tornou uma oportunidade o serviço online. O Rodrigão pergunta, você que a telereabilitação é algo que veio para ficar, será um ponto forte. Telereabilitação, só pela palavra ela já é complicada, né? Possivelmente, na minha opinião, não é algo que veio para ficar, para ser rotina. Mas, Rodrigo, de verdade, eu acho que é algo que de alguma forma já deveria existir há algum tempo.
Nós vemos que isso no Conselho de Medicina, eu vi algumas discussões sobre isso, porque eu acho que muitas vezes ainda é a profissão mais antiga da saúde, né? Há casos, e há cidades, por exemplo, que não se tem um suporte integral de saúde full-time. Existem hospitais que você vai ter um atendimento de 24 horas, mas você não tem todas as especialidades em 24 horas. E muitas vezes um suporte pode ser dado, um auxílio pode ser dado à distância. Então eu posso, por exemplo, se eu sou um fisioterapeuta generalista, fiz uma avaliação, fiz um atendimento, eu preciso do avanço num olhar, digamos se fosse um atendimento de escoliose, que é o caso da especialidade, para quem não conhece, o Rodrigo Andrade, que trabalha também com curso de formação, ele é de Campinas, mas já deu curso conosco aqui em Porto Alegre, e espero que a gente ainda se encontre, já veio em eventos nossos, e eu não tenho o mesmo conhecimento, digamos, de escoliose. Por que não ter uma consulta com um fisioterapeuta presencial e um acompanhamento online do próprio Rodrigo à distância? Eu posso fazer os comandos, dar os toques por aqui, os toques físicos, quando eu digo os toques, não as dicas, e receber uma orientação dele, que é um profissional, não é a palavra especialista, mas é um profissional capacitado nisso. Eu digo não é especialista porque escoliose não é uma das especialidades fisioterapêuticas, mas eu acho que no teleatendimento eu poderia dar um acolhimento muito maior, na minha opinião, para o meu paciente, pedindo uma ajuda dele, do que eu fazendo sozinho. Então eu não vejo um teleatendimento como algo que pode substituir de forma alguma o atendimento presencial, mas, de minha opinião, ele é uma oportunidade para se pensar ali na frente. Assim como eu não via cursos EAD na saúde até pouco tempo atrás. De um dia para o outro, todos os professores de graduação que também não viam estavam gravando aula. Os meus professores de graduação, que ainda são colegas hoje, de um dia para o outro postando que estavam gravando aulas. E isso aconteceu de um dia para o outro. Agora, se o ensino EAD era tão ruim até o dia 12 de março, quando tudo começou a parar, eu divido a pergunta para todos. O que a gente está fazendo, então? Por que a gente está entregando isso para os nossos alunos? Então, assim como o ensino EAD foi possível, grande Rodrigo Schuster, falando até agora sobre o EAD e teleatendimento, Rodrigo, a tua área, não o ensino à distância, mas o ensino como um todo, né? E comentando aqui que assim como o ensino EAD de um dia para o outro teve que se criar ferramentas, se criar estratégias para entregar ele com qualidade, e, na minha opinião, algumas coisas no EAD podem se entregar com uma qualidade maior do que a presencial. Veja bem, vou repetir. Algumas coisas, alguns conteúdos podem ser entregues no EAD melhores do que presencialmente. E eu falo isso e repetiria quantas vezes fosse necessários, com muita confiança. Porque no EAD, muitas coisas que eu tenho em vídeo, eu posso ver ele de novo. Se ficou uma dúvida numa frase, eu posso voltar a assistir de novo. Outras que têm um toque, não vou conseguir. Alguns conhecimentos teóricos eu posso assistir e revisitar inúmeras vezes e ter uma aula que eu, por exemplo, posso ter um encontro. Hoje tem várias ferramentas como o Zoom, eu faço lá um grupo de Zoom, dou uma aula para uma turma, ou a gente pode se conectar, se conversar à distância, tirar todas as dúvidas, e aí o aluno vai lá e revisita como se ele tivesse. A Camila que teve que também de um dia para o outro entrar no mundo EAD, ela gravou todo um curso de Pilates com acessórios. Horas, Pilates é um atendimento pessoal. Como quem está de fora vai dizer que se gravou um curso de Pilates? Muito quebramos cabeça e descobrimos que era possível tanto gravar os exercícios, eles são gravados separados, quanto as orientações. Porque o Pilates era dividido em comando verbal e comando tátil, basicamente. Ou eu estou falando para o meu praticante ou estou tocando nele. Então, se eu dou todas as orientações, um aluno de curso, um colega, eu vou fazer o curso, como vi todo o curso dela, participei da validação do curso dela, eu tenho dúvida, eu vou lá e assisto de novo. E se eu tenho dúvida, eu vou lá e assisto de novo. Eu vou lá, pego um praticante, treino, vou lá e olho o vídeo de novo. Então, no teleatendimento, de minha humilde opinião, ele pode ser complementar. Em alguns casos, ele pode permitir que a gente tenha recursos, buscando um colega, como no caso aqui o Rodrigo falou, lá de Campinas, posso buscar um conhecimento dele que ajudaria no meu atendimento aqui,
coisas que até hoje nós não fazíamos. O Rodrigo Schuster, teóricas, concordo contigo, mas eu preciso ter uma interação e possibilidade de discutir para aprender. Só aula gravada não me acrescenta muito. Agora que a gente está tentando, Schuster, nos pós, algumas disciplinas ter o conteúdo gravado para disponibilizar no Moodle. Vários alunos estão dizendo isso. Olha, o vídeo eu não pego. Outros textos, tinha uns casos nossos já vendo na contramão disso. As apostilas em texto diziam, não, mas texto não adianta ter um monte de texto, eu tenho que ouvir o professor. Outros gostam de estudar ouvindo. Eu lembro que eu sofri muito quando eu tive que fazer a proficiência do inglês e eu não estava em inglês há um tempão e eu não viajo, né? Então eu perdi. Tudo que eu estudei eu fui perdendo. Eu usei um aplicativo, Duolingo na época, só um exemplo que eu estou dividindo, e eu peguei o hábito de ouvir ele, eu falava, quando vi eu estava falando com o rádio do carro. Me ajudou muito. Para o meu caso, para aquela demanda, me ajudou muito. E eu não tive a interação. Não estou dizendo aqui que a interação substitui o professor, que não substitui, mas eu consegui aprender mais do que se eu não tivesse feito nada. Então foi um conhecimento maior do que nenhum conhecimento. E embora, de novo, claro, eu não posso dar uma disciplina de terapia manual, uma disciplina talvez de eletroterapia toda à distância. Mas aí é uma opinião, o Rodrigão lá perguntou, eu dei opinião. Agora eu vou voltar para a análise de ambiente. Isso que a gente está falando, nós estávamos na análise de ambiente externo. Ele pode ser uma oportunidade ou uma ameaça. Por quê? Estamos falando de EAD, tanto teleatendimento quanto ensino EAD. Isso que nós estamos fazendo agora é um EAD. Em EAD aqui, por exemplo, o Rodrigo conseguiu contribuir, que é um professor, e eu disse, à distância ele contribuiria mais na minha sessão do que eu sozinho presencialmente, num caso de escoliose. Acho que o Schuster traria coisas de neuro, por exemplo, eu estou com um paciente, se eu ligo para ele e faço uma chamada de WhatsApp, eu tenho certeza que esse acolhimento à distância seria melhor do que o meu atendimento presencial. Para outras coisas não, né, que exigiriam o toque. Então vê como é sutil, uma oportunidade que é o EAD, tanto teleatendimento quanto o ensino EAD, também pode ser uma ameaça. No Golden, a gente está levando isso com muito cuidado. E às vezes o medo não é nem da nossa pseudo-confiança, porque a confiança é a nossa percepção sobre o que nós sabemos. E muitas vezes a confiança ela é a chave do abismo, né? Você abre quando é muito confiante, você se acidenta. Então o excesso de confiança, de modo geral, ele mais faz mal do que faz bem. Mas nós temos uma confiança controlada de que poderíamos levar muita coisa no EAD no momento de isolamento social, porque na nossa expectativa tudo é cultura. Se eu tiver a cultura de estudar, eu, Eduardo, sempre tive por hábito. Eu tenho 3 pós-graduações, tenho meu mestrado, estou fazendo a minha 2ª graduação em administração. Comecei numa presencial na Universidade do Estado aqui do Rio Grande do Sul, pela distância fui para uma EAD e faço na Unimar, a Universidade de Marília, no polo aqui de Porto Alegre. Toda a distância, sem dúvida, eu perco a interação com o professor. Por outro lado, que são conhecimentos teóricos, tenho aprendido muito e tenho revisado muito material. Sofro mais fazendo sozinho, mas tenho conseguido aprender bastante coisa. Mas nós temos levado com muita cautela, porque a oportunidade que é levar para o EAD pode se tornar uma ameaça, porque uma marca que era conhecida por sempre procurar o melhor professor, não importa o preço, o melhor curso. O Rodrigo é um caso, poxa, a gente trouxe de Campinas, eu tenho professores que vieram de Fortaleza, a gente tem professores que vieram da Itália, nós temos professores que vieram da França, nós temos professores que vieram da Espanha, já vieram da Bélgica, tô lembrando os que vieram, da Alexander veio da Bélgica, do GDS, que a gente trouxe uma palestra, veio da Bélgica, do Pilates já veio da França, da França não, da Espanha. Então sempre trouxemos o melhor. E agora, de um dia para o outro, vamos querer vender curso EAD, isso poderia derrubar uma marca. Então pensem vocês, quem quer oferecer o teleatendimento, coloca se isso pode ser daqui a pouco as duas coisas. Isso é uma oportunidade, mas pode ser uma ameaça, porque você pode ser mal visto. E tudo que é novo, em especial na saúde, porque a saúde é mais conservadora, invariavelmente, ela é feita de pessoas mais conservadoras, pode se tornar uma ameaça. Trago outro exemplo, quando nós tiramos as apostilas, tentamos, né, que voltaram, acho que foi 2016, nós ficamos uns 6 meses trabalhando pesado,
no Moodle, disponibilizamos uma outra plataforma, uma outra hospedagem, todo o nosso material didático no Moodle, entendendo que o que a gente estava fazendo era único, porque as pessoas teriam acesso a todo o nosso material de casa, e aí não precisaria mais ter a apostila impressa, porque ele levaria no celular. Pode estudar no ônibus, pode estudar em casa, pode estudar em qualquer lugar, não precisa carregar a apostila. Isso foi muito criticado, porque as pessoas ainda queriam material impresso, a apostila física. Para mim, hoje, chega a ser a contramão dizer o material físico, mas não, a saúde quer, e nós tivemos que entregar, e nós devolvemos hoje todo o material impresso. Então o teleatendimento, embora eu, Eduardo, entenda que pode ser útil, e o EAD pode ser muito útil também, isso pode ser um tiro no pé. Buenas, gente, tentem listar então tudo o que vocês estão vendo de oportunidade. Eu trabalho com uma técnica que poucas pessoas trabalham. Eu vou fazer uma determinada formação que poucas pessoas no meu bairro trabalham. Eu já tenho determinado equipamento que outras pessoas não têm. Vejam tudo que tem ali que vocês já tinham de força, que pode virar uma oportunidade de negócio para você. Tudo que tenha de fora que vai te ajudar. E listem isso. Depois que eu já fiz já fiz a minha cultura organizacional, já fiz meu desenho de missão, de visão, de valores, já fiz a minha análise de ambiente, listei meus pontos fortes e meus pontos fracos, para que vocês possam depois pensar em montar indicadores de desempenho para cada um dos pontos fortes e pontos fracos. Repito, tudo isso eu disponibilizei de forma gratuita dentro do site do Golden lá. Você entra, tem o curso de planejamento de carreira, nos cursos EAD, lá tem 2h30 gravadas e toda uma apresentação de PowerPoint disponibilizada, e deixei toda a minha dissertação disponível também, que é a do modelo de planejamento estratégico, tudo disponível e gratuito, então você pode pegar lá, porque hoje eu estou só fazendo um en passant a pedido dos alunos que fizeram esse curso, mas não tenho a expectativa que dê para transmitir tudo numa live. Bom, falamos então que já listamos. Uma coisa importante, quando eu listei todas as ameaças de fora, ou todas as fraquezas, ou todas as minhas forças e todas as oportunidades, uma coisa é importante que eu faça. Eu saiba quais que têm um grande valor. Porque, por exemplo, eu tenho um ponto fraco. Vou listar um exemplo nosso lá. Na clínica nós não temos estacionamento, porque estamos de frente para uma praça. Isso é um ponto fraco. Mas quando a gente foi pontuar, nós descobrimos que ele era um ponto fraco que, se eu fosse dar um ponto fraco pouco influente para o negócio. 3, um ponto fraco influente. Ou 9, um ponto fraco muito influente no negócio, nós descobrimos que ele era 1, porque os pacientes da clínica já estavam no centro. Eram trabalhadores ou moradores, e as pessoas que estão no Centro Histórico de Porto Alegre, que a gente atendia na ocasião, de modo geral, não iam para o centro ser atendidos, e sim, eles já estavam no centro. E o estacionamento, embora seja um ponto fraco você não tê-lo, ele não era um ponto fraco muito importante. E aí nós pontuamos como 1, e ele não foi um dos pontos fracos a ser trabalhados. Chegou um outro ponto fraco lá, nós não tínhamos, na época, em 2014, uma pessoa diariamente trabalhando na limpeza, nós tínhamos diaristas, né? Então iam 2 vezes por semana. Aí chegamos à conclusão de que isso era 9, era um ponto fraco extremamente importante. Logo, um mês depois, nós tivemos a primeira colaboradora, CLT, trabalhando com assessoria em serviços gerais no Golden. Isso só foi possível de fazer pontuando os pontos fracos que realmente, quando a gente para pensar, nos atrapalhavam, ou os pontos fracos que existiam, mas eles não necessariamente interferiam no nosso negócio. Sabíamos, por exemplo, agora sim, já que a gente definiu lá como um ponto forte, a equipe qualificada era um ponto forte. Quando a gente foi pontuar, esse foi o que mais deu pontuação. E chegamos à conclusão de que, para serviço de saúde, tudo está nas pessoas. Tudo está nas pessoas. Às vezes eu posso não ter a melhor tecnologia, eu posso não ter a melhor ferramenta, eu posso não ter o melhor aparelho, eu posso não ter a melhor estrutura. Mas se as pessoas forem boas pessoas e boas tecnicamente, o nosso negócio estaria seguro. Então, lá na frente, a gente criou planos de ação para garantir a equipe qualificada. Outros pontos fortes aí apareceram, por exemplo, parceria com instituições de ensino superior. Até hoje, quem está trabalhando e quem está lecionando
em universidade sabe que a gente apoia toda e qualquer semana acadêmica. Damos pastas, damos canetas, mandamos ministrantes, palestrantes para workshop, semana acadêmica e nunca cobramos nada, porque nós entendemos que é um ponto forte manter essa vinculação e garantir que o ensino tenha cada vez mais qualidade. Então, para eu ter um professor universitário, como contribuiu conosco agora o Rodrigo Schuster, que é um professor universitário já há bastante tempo, eu preciso dar apoio a ele. Seja pela Abrafim, que já fizemos eventos juntos, né, Rodrigo? Juntos não. O Rodrigo organizou o evento pela Abrafim e nós apoiamos. Se eu não apoiar uma associação ou se eu não apoiar uma universidade, quem sou eu no mundo do ensino? Então eles andam juntos. É um posto de gasolina e uma montadora. Nós trabalhamos no mesmo segmento. Então isso apareceu lá na nossa matriz SWOT. Quando a gente fez a nossa análise de ambiente, nós vimos que um ponto forte que a gente tinha era manter esses relacionamentos. E depois criamos indicadores e metas para isso. E hoje a gente tem metas em números. Então a gente tem, por baixo, que foi o do último ano, nós tínhamos, por exemplo, 2.000 canetas. Isso eu podia dar. Então não tem burocracia. Isso aí a gente pode chegar e dar, porque a gente fez para isso. Eu vou fazer um evento da Abrafim, são 200 pessoas, e embala 200 canetas, 200 pastas com bolso, e manda lá para o Rodrigo, porque muitas vezes esses eventos também de associação, a gente que está organizando a associação não tem o recurso. Não tem. Tem poucos sócios. Às vezes tem que viajar, muitas vezes tira dinheiro já do bolso. Então, se algumas empresas privadas forem lá e apoiar o evento, mais fácil é de eu ter um envolvimento maior de pessoas. Logo, o Golden sempre fez isso. Isso apareceu nessa matriz SWOT. Pensem aí, gente. Listem o que são de vocês. Feito isso, nós vamos... Me dá só um segundinho que eu tenho que pegar uma coisa. Eu fui pegar uma água, me desculpem. Feito isso, listei. Podem pegar a tabela do Excel, que também está disponibilizada dentro ali do site do Golden, que eu falei nos cursos EAD. No curso de gestão de carreira, esse que é gratuito, um dos arquivos que está disponível é uma tabela de Excel que tem uma matriz SWOT completa, que você consegue preencher os dados e pontuar 1, 3 ou 9, e aí ele lista os principais. Porque depois o que eu sugiro para quem vai fazer o planejamento estratégico é montar uma matriz. E uma matriz, para que eu possa depois criar indicadores, criar metas, ela não pode ser muito grande. Então, se for pensar numa matriz 10x10, eu vou ter que listar só 5. 5 pontos fortes e 5 pontos fracos. Aí naquela linha eu tenho 10, né? 5 forte, 5 fraco. Embaixo, 5 oportunidades, 5 ameaças. Logo, eu vou ter 10 na coluna, 10 na coluna e 10 na linha. Porque aí nós vamos cruzar depois ponto forte com oportunidade, ponto forte com ameaça. Isso é uma outra etapa. Listem então, gente, convido vocês a fazer isso, no que vocês já são fortes, no que nós ainda somos fracos, o que nós temos de oportunidades, o que nós temos de ameaça no nosso negócio. Qualquer dúvida, segue falando aí, que eu achei muito legal a gente estar recebendo dica, orientação, dúvida, tudo que for mandando aí a gente vai digerindo. Feito isso, depois é importante para que o meu negócio funcione que eu crie planos de ação. Outro exemplo de plano de ação. Num dos casos nossos, nós tínhamos que ter, então, para manter a nossa marca de confiança, nós tínhamos que ter viabilidade econômica. Então, era a nossa expectativa, grande Giovanni, ter todas as nossas salas próprias. Isso era uma expectativa nossa, porque para que eu tenha a equipe de confiança e uma marca a equipe qualificada e uma marca de confiança, eram os dois maiores pontos fortes em 2014. Para a minha marca ser de confiança, ela tinha que ter dinheiro. E, infelizmente, eu não posso garantir que eu entrego tudo que eu prometo se eu não tiver recurso. E nós sabemos que na saúde tudo oscila muito. No nosso caso aqui da clínica, o verão ele morre. Então eu preciso plantar no inverno para garantir que isso se mantenha no verão. Então nós começamos a tentar adquirir salas. Depois disso, nós tínhamos que ter um recurso próprio. Então, nós sempre tivemos um valor guardado, sempre. Era um dinheiro que não é do sócio, é um dinheiro que fica parado. Quando nós conseguimos fazer isso, agora nós entramos nessa crise que todos estão, né, do coronavírus, nós estamos conseguindo cumprir nossos compromissos. A gente já está vendo algumas lojas maiores ou decretar falência. Grande Éder, tudo bom, mestre? Outros casos, nós já vimos demissões em massa,
Outros casos, nós já estamos vendo empresas reduzir bruscamente seu tamanho, fechar algumas filiais. Nós ainda não precisamos fazer isso, porque a gente tinha recurso. É um recurso que, se Deus quisesse, tudo bem, mestre? Nós nunca utilizaríamos, mas já que precisamos, nós estamos utilizando. Então, pensem o que vocês têm depois de ponto forte ou fraco. Daqui a pouco tem que ver se você tem recurso. Se você tem, esse é um ponto forte. Se você não tem, coloca lá em ponto fraco, porque eu não posso manter um negócio sem recurso. Ele não vai se sustentar por muito tempo. Bom, de novo, tem lá no curso completo, mas se quiserem, já vão listando por aí. Já sei minha missão, minha visão, meus valores, listei isso. Já fiz uma análise de ambiente, já vi no que eu sou bom, no que eu não sou, ponto forte e fraco. Olhei para fora, vi as oportunidades e as ameaças de mercado, listei elas, quantifiquei os 5 maiores forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Fernanda, a organização financeira é importante. Com a história do Covid, a gente está vendo que ela não só é importante, né? Ela se tornou essencial. E vai ser determinante para a gente ver quem é que vai continuar e quem é que não vai. Eu acho que vai ter muitos colegas que, infelizmente, vão ter bastante dificuldade. Eu vejo muita gente ainda com sala alugada e alguns colaboradores que talvez não consigam arcar com todos os seus compromissos, né? Isso a gente já está acompanhando de fora. Então pensem nisso, gente. Se vocês listarem tudo, vai ser melhor para que ali na frente estejam organizados e não precisem passar aperto. Mas o convênio paga pouco. Puxa, se o convênio paga pouco, uma das coisas que nós temos, e isso nós temos, essa coisa que eu vou lembrando lá no Golden, um dos indicadores nossos é percentual de atendimentos de convênio versus particular. Esse é o indicador. Qual é a meta? O indicador é o dado, né? O meu indicador é o percentual de atendimento. Esse é o indicador. Por exemplo, poderia ser ter recursos guardados. Esse é o indicador. A meta é o número, é o valor que a gente deu para isso. Nós esperávamos ter pelo menos 70-30. 70% particular e 30%. Nós só atendemos um convênio, 30% de um convênio. Entendemos que o convênio é bom, em especial porque tem alguns horários que a clínica tinha ociosidade, porque o centro histórico no meio da manhã e meio da tarde ele tem menos movimento, ele tem muito no centro, muito movimento de manhã cedo, antes das 9 da manhã. Depois muito movimento das 11h30 à 1 da tarde. E muito movimento das 5h30 às 8 da noite. E pouco movimento das 2 às 5 da tarde e das 9, 9h30 às 11 da manhã. Então o convênio nos interessa ali. Mas ele não poderia tomar conta da nossa agenda, porque senão nós teríamos dificuldade financeira. Então criem seus indicadores. Quais são os indicadores de vocês? Eu tenho que ter X pacientes de determinado serviço, Y paciente de determinado serviço, X atendimentos por dia, X atendimentos por especialidades, você pode dividir por especialidades, e aí você começa a listar todos os indicadores que você quer. Que você quer muitas vezes não é nem a resposta, né? Todos os indicadores que você precisa, tudo que eu preciso fazer para poder atender o meu negócio lá no futuro. Então, para que eu possa chegar aonde a minha visão foi desenhada. Amadores, quando trabalham, fazem isso, gente. Mas eu estou tentando corrigir. Corrigir. Vou colocar aqui, uma forma que tem de listar tudo que vocês precisarão fazer a partir da cultura organizacional e da análise de ambiente. São ferramentas, né? Existe uma ferramenta que é essa 5W2H. Essa é uma ferramenta que pode me auxiliar na tomada de decisão, e aí eu tenho que saber. Primeiro eu vou listar o que eu vou fazer. Digamos, o que eu vou fazer? Melhorar a minha equação de particulares versus convênio. Por quê? Para ter maior margem. Não tem outra resposta. A resposta é essa, para ter maior margem. Aonde? Isso é uma atividade comercial. Embora quem atenda seja o fisioterapeuta, essa é uma atividade ou de quem trabalha em recepção ter ações de contato ou de comunicação para campanhas de Google AdWords, campanhas de Facebook, campanhas de Instagram, ou de comunicação no que tange vídeos, divulgação do serviço, ou no que tange eu garantir aquele meu ponto forte lá que eu falei para vocês, equipe qualificada. Então eu tenho que listar o que cada um pode fazer. Pela equipe qualificada, divulgar os fisioterapeutas, que no nosso caso era fisioterapia. Onde fazer? Ações de impulsionamento de marca, comunicação. Outro, uma campanha externa, então se fosse o caso de folders. Tudo que vocês vão trabalhar por onde... onde
em avaliação. Uma das coisas que eu posso mostrar, e aí a gente sempre trabalhou, são os resultados. Então, nós entregamos a avaliação impressa. Se eu faço toda uma avaliação, descrevo o modelo de avaliação, imprimo, entrego para o meu paciente, ele pode levar, dependendo do caso do que ele for, do que ele estiver fazendo. Ele vai levar no médico dele, ele vai levar no fisiatra dele, ele vai levar na academia dele, então ele vai levar no osteopata dele, ele vai levar no quiropraxista, ele vai levar no profissional que o atende. E depois ele volta para nós, sabendo que o profissional que recebeu ele sabia tudo que nós estávamos fazendo, e a gente troca com algumas clínicas a informação e troca alguns pacientes. Eu estou falando muita coisa, né? É uma característica minha, falar muita coisa e muito rápido. Agora, então, eu vou defender um pouco do que para nós funcionou do EAD. Esse eu gravei, esse curso todo, disponibilizei ele online, gratuito. Então, você vai lá no site do Golden, EAD, vai no curso de gestão de carreira, ele é um curso totalmente gratuito. Pega lá e assiste que eu vou falar isso, mas eu falo isso mais devagar e você pode voltar. Bom, estamos falando dos 5W2H enquanto ferramenta de gestão. Então você lá, ele tem essa tabela. Você vai pegar essa tabela e vai poder listar. O que eu vou fazer, onde eu vou fazer, por que eu vou fazer, como eu vou fazer e quanto isso vai me custar, porque por vezes alguns projetos podem ser resolvidos de forma rápida, porque eu tenho equipe e outro porque eu tenho recurso. Outros não é de forma tão rápida, eu posso não ter equipe suficiente, eu posso não ter recurso suficiente, ou ele pode ser um processo longo, ou depender de liberações de outro órgão, por exemplo, governamental, alguma licença. Então, eu vou fazer meu registro de marca lá por segurança de marca. Isso vai levar 2 anos, não depende de mim. Se der tudo certo, não tiver nenhuma interposição, vai levar 2 anos. Então, descrevam em linhas. Pega depois lá no site do Golden que tem, junto da tabela, são várias abas. Uma delas é a análise de ambiente. Outra delas são planos de ação. E aí você vai listar todos os planos de ação. Quando você listou todos os planos de ação e depois vai poder separar por setor, são ações gerenciais, são ações de acolhimento, de serviço, são ações de comunicação, aí você consegue separar isso tudo por setor e montar uma matriz de desempenho. Todos os setores criam equipes e cada equipe vai trabalhar em determinado plano de ação, porque são vários planos de ação que a gente vai ter. Bom, gente, fiz meus planos de ação. Depois que eu listar todos os meus planos de ação, eu já sei o que eu vou fazer, o indicador. Eu já sei qual é a meta. Eu posso pegar a minha meta a partir de dados passados. Por exemplo, falei para vocês, há uma expectativa de atender pelo menos 70% particular, 30% de convênio. Como que foi em 2018? Foi 60-40. Como que foi em 2019? 65-35. Eu sei se eu estou atingindo ou se eu estou regredindo na minha meta a partir do indicador. O indicador foi feito a partir da análise de ambiente ou da minha cultura organizacional. Descrevi tudo isso, fiz a minha meta, vejo quem vai fazer. Eu posso separar por equipes ou por setores. Ou se eu trabalho sozinho, quem vai fazer, digamos que fosse todo o Eduardo que vai fazer. Isso pode levar mais tempo. Então eu vou descrever quanto tempo que isso vai levar. Depois de quanto tempo isso vai levar, quanto isso vai custar. Gente, live tem um tempo máximo aqui, pelo que eu vi, de 45 minutos e nós estamos a 1 minuto e 50 de cair. Grande César. Agora que a gente falou de ensino, o César entrou. Ô César, tu tinha tanto para nos ajudar. E eu falei agora que a nossa live vai cair. Grande Gustavo. Vai cair em 1 minuto e 30 segundos, porque nós só temos 45 minutos. Gente, como a nossa live vai cair, depois desses 43 minutos e meio que passaram, eu tentei falar um pouco aqui do planejamento estratégico em serviço de saúde, tentei apresentar para vocês um modelo de planejamento estratégico que inicia fazendo uma cultura organizacional, descrevendo missão, visão e valores, mostrar para vocês como que eu posso fazer uma análise de ambiente usando, por exemplo, a matriz FOFA com análise SWOT, que são pontos fortes e fracos internos, oportunidades e ameaças externas. Depois, como que eu posso montar planos de ação a partir de indicador e meta, descrevendo isso num próximo passo, que é uma matriz de desempenho. Fiz a matriz de desempenho toda pronta, aí eu consigo olhar para o meu negócio com dados passados e podendo, não é a palavra prever, né, mas ter uma expectativa mais clara do que vai acontecer no futuro. Como a nossa live já está encerrando pelo tempo, obrigado, Fernanda,
Entrem, quem quiser, de novo, disponibilizei isso de forma gratuita. Esse já foi um pedido da live para os que fizeram o curso. O curso de gestão de carreira ele é online, ele é gratuito dentro do curso do Golden, ensino, cursos, EAD, o planejamento de carreira ele é gratuito. Só quem quer a certificação é pelo Hotmart, ele tem um valor de R$ 9,90, fora isso ele é gratuito. Ou o curso completo de planejamento estratégico. Esse daí já são 8 horas daí de aula.